Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Meu coração está em festa e muito feliz, contente, porque é tão lindo e maravilhoso quando nós observamos e vimos a igreja triunfante. Aquela palavra que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, cada dia mais ela se cumpre na nossa vida. Porque o Espírito Santo tem operado e salvado, tem convencido o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele tem feito o trabalho e muito bem feito, porque todos nós aqui fomos convencidos por Ele. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 22. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 6, versículo 22. Posso ler, irmãos? Amém? A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Senhor, nessa noite, estamos aqui com essa responsabilidade. E que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Sua palavra, nos edificando, nos moldando, e que nós possamos sair daqui abençoado através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus me deu essa palavra há alguns dias, e eu queria pôr um tema nela, e o tema que eu escolhi é um tema que a nossa irmã Shérida usa muito nos seus trabalhos, que diz assim: um olhar muda tudo. Eu queria colocar esse tema na mensagem, que um olhar muda tudo. E baseado nesse texto, nesses versículos, eu queria ministrar ao seu coração. E um dia desses, de sábado, foi aonde Deus falou comigo a respeito desse assunto. Nós, um sábado, estávamos andando de bicicleta, naquele banquinho que o pastor falou, e estava o Heber Lúcio, levanta a mão, Heber Lúcio. E o Heber Lúcio, estava o diácono Roberto, levanta a mão, diácono Roberto. E nós estávamos prestes a subir uma ladeira. E o Roberto falou: meu Deus, que tamanho de morro, como nós vamos fazer? Aí o Lúcio olhou e falou: não, isso não é morro, isso é reta. Aí Deus me deu essa palavra, mas não era reta, era um morro, e muito forte. Mas o Lúcio disse para nós que o morro era reto. Aí eu entendi, porque se nós enxergarmos as coisas, se nós enxergássemos aquele morro como um morro muito forte, nós íamos desistir. Mas se nós enxergássemos aquele morro como uma reta, nós subiríamos tranquilo. E nós subimos tranquilo. O Lúcio mais tranquilo, mas eu com o Roberto, chegamos lá em cima, acabamos com a nossa garrafa de água. Porque o morro era um morro. Mas nós recebemos a palavra dada. E ele fala isso para a Lídia direto, né, Lídia? Isso não é um morro, é uma reta. E Deus ministrou essa palavra para mim, que lâmpada para o nosso corpo são nossos olhos. É conforme você enxerga, é conforme você vê.
Se os nossos olhos forem bons, olha o que Jesus, essa é a palavra de Jesus. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se você enxergar as coisas com os olhos de Deus, os olhos que Deus abriu, até domingo passado, Deus trouxe uma palavra ao nosso coração a respeito dos olhos. E agora, eu quero ministrar, Deus, através da palavra de domingo, disse que ia abrir os nossos olhos. Hoje, eu estou ministrando como enxergar com esses olhos abertos. Enxergar com esses olhos abertos é enxergar com os olhos que Jesus está nos ensinando aqui através do texto, dizendo que se meu olho e o seu for olho bom, nós vamos enxergar tudo clarinho, tudo perfeito, tudo bom, tudo tranquilo, não importa a circunstância e o problema que estamos vivendo, mas se nós enxergarmos com os olhos de Deus, crendo na palavra de Deus e crendo no maravilhoso poder de Deus, as coisas vão ser mais fáceis para mim e para você. Olha para você ver uma situação, quando Moisés mandou os espias para olhar a terra, e Moisés mandou 12, e quando eles chegaram lá, eles começaram a olhar, a observar, e viram que a terra era boa, porque ele deram essas informações, a terra é boa, e eles disseram, a terra é tão boa que ela mana leite e ainda mana mel, a terra era muito boa. E sabe o que mais interessante? Que eles trouxeram cachos de uva, que precisou de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Então, irmãos, a princípio, eles enxergaram as coisas boas. Mas só que, quando eles estavam dando esse relatório para Moisés, o que eles falaram? Mas, porém, 10 homens daqueles que Moisés enviou, diz, mas porém, os homens que habitam aquela terra são como os gigantes, e nós não temos nenhuma chance para vencer aqueles homens. Então, até então, eles começaram a ver as benéficas, as coisas boas, mas quando eles viram a dificuldade, eles recuaram. Agora, fazendo um paralelo entre esse texto do Velho Testamento que Moisés e os espias falaram, eu trago para o Novo Testamento a mesma palavra, aonde está registrado em Lucas capítulo 23, o versículo 39, olha só, primeiro, um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. Percebam que eles estavam ao lado de Jesus, estavam com Jesus, Jesus estava na cruz central, mas o interessante, irmãos, aqui nesse texto, que eles estavam olhando com os olhos maus, conforme os 10 espias. Os 10 espias viram a uva, o cacho, eles viram a terra, eles viram tudo bom, mas eles enxergaram com olhos de trevas. E aqui, irmãos, eu faço e cito uma palavra que está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, que está dizendo assim, se nós esperássemos Cristo somente nessa vida, somos consideráveis os homens mais inúteis dessa terra. Então, esses homens aqui, esses que olharam para Jesus, eles estavam olhando com o olho, irmãos, que não vê esperança, que não vê salvação, que não vê glória de Deus, que não vê Deus abençoar, que não vê Deus manifestar o seu poder. Esses homens, igual os 10, eles estavam vendo só o natural. Irmãos, não olhe só o natural, porque se você olhar o natural, você vai ficar frustrado e as bênçãos de Deus não vai ser derramada sobre a sua vida. Por quê, irmãos? Olha só, eles viram que tudo era bom, mas trouxeram palavras negativas. E se você for ler o texto que eu estou dizendo, sabe o que vai falar lá? Que esses 10 espias fizeram o povo chorar,
Se eu e você ficar olhando a situação, as coisas que estão acontecendo no mundo, até mesmo na nossa vida, e nós ficarmos olhando com olhos maus, aqueles que estão ao nosso redor, que nos observam, que tentam até glorificar o Senhor, ao invés de fazer isso, vão chorar. E aquele homem estava lá na cruz e ele estava dizendo assim, olha, ele estava olhando com uma mensagem, com um olho natural, porque está dizendo assim, se tu és o Cristo mesmo, salva-te e salva nós mesmos, esperando Cristo somente nessa vida, é o homem mais miserável. Se eu e você esperar Jesus só aqui, irmãos, só pelas coisas que Ele pode nos dar, se eu e você esperar Jesus aqui, só por causa de uma cura divina, se eu e você esperar Jesus aqui, pela uma porta que Ele pode abrir, Ele pode mesmo, porque Ele é poderoso. Se você esperar Cristo somente aqui, pela Ele fazer um milagre e a tua empresa prosperar, irmãos, Ele faz isso também. Mas se você esperar somente nisso, eu tenho a certeza e digo uma coisa para você, você vai ser frustrado. Você que está me assistindo, que está assistindo o culto, se você esperar Jesus somente nessa vida, você vai ser frustrado. Aqueles 10 que voltaram, eles ficaram frustrados, porque eles viram que tudo era bom. Irmãos, se nós ficar olhando as coisas com os olhos ruins, nós vamos ver que as coisas é boa, mas nós não vamos desfrutar. Sabe por quê, irmãos? Quando estava a cidade estava sendo sitiada, preste atenção nisso aqui, Eliseu era o profeta, a cidade estava sendo sitiada, eles cercaram tudo, a comida não chegava, a água foi cortada. Olha, irmãos, preste atenção na palavra profética que você recebe aqui na casa de Deus. Se Deus está falando para você crer nele, é porque Ele está observando você. Se Deus está falando para você crer, é porque na hora certa Ele vai te dar vitória. Só basta você continuar olhando com o olho bom. E a cidade sitiada, a ponto deles comerem as próprias crianças, porque não tinha comida. Senaqueribe cercou tudo, não tinha como entrar nada na cidade, a fome invadia. Às vezes, irmãos, eu quero te falar uma coisa, igual às vezes nós olhamos para a situação do mundo, olhamos para a situação do nosso Brasil, olhamos até mesmo para alguma situação que acontece dentro da nossa casa, está sitiada, as coisas não estão acontecendo, as bênçãos de Deus não estão chegando, é porque nós estamos olhando mal. Aí, irmãos, eles procuram o rei, e eles falam com o rei, e sabe o que acontece? O rei fala assim, porventura eu sou Deus, para dar comida, para fazer alguma coisa? Mas só que o profeta de Deus estava lá, ele estava sitiado também. Oh, aleluia, glorificado seja Deus, que não deixa o seu povo desamparado, mesmo que estamos sitiados, a presença de Deus é conosco, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Mesmo que estamos sitiados, a presença do Deus poderoso é conosco. Porque Ele próprio falou, eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei órfão. Eu vou mandar outro Consolador, aleluia, é o Paracleto, o Espírito Santo, que está aqui nessa noite, e habita no nosso lar, na nossa família, mesmo sitiado, a presença de Deus é conosco. E o profeta veio e falou assim, amanhã, tal hora, vai vir a vitória. Vai ter alimento, vai ter isso, vai ter aquilo. Deus vai mandar, isso vai acabar. Aí, irmão, sabe o que acontece? O homem que apoiava os ombros do rei, um homem que se apoiava, era um conselheiro. Toma cuidado com quem você ouve conselho. Toma cuidado com quem você está ouvindo. Ouve servo de Deus, ouve crente, ouve pessoas que têm palavra de Deus para a tua vida. Ouve essas pessoas,
porque essas pessoas têm algo para te oferecer. E ele disse: não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele disse: isso não vai acontecer. Por isso que eu estou falando, irmãos, abre os teus olhos, começa a enxergar as coisas com o olho bom, para de olhar com o olho negativo. Sabe por quê? Porque Eliseu disse para aquele homem: olha, você vai ver, mas não vai ter a vitória, você não vai participar. Sabe o que eu estou pregando e dizendo para você? Se você continuar, se eu continuar olhando as coisas com os olhos maus, nós vamos ver o irmão crescer, nós vamos ver a irmã crescer, nós vamos ver Deus fazer, nós vamos Deus fazer tudo na vida de alguém, e nós vamos ficar parados, porque Deus age só naqueles que enxergam a glória dele. Deus, Ele olha para nós. Aí sabe o que aconteceu? Saem uns homens leprosos, que ficavam na porta do templo, que ficavam na porta do palácio, sem esperança nenhuma. E eles saem, e eles vão, e Deus fez um rebuliço, que quando eles chegaram, o inimigo pensou, sabe o que, irmãos? Pensou que era o exército que estava chegando, mas não era exército nada, eram os leprosos que estavam chegando. Eles começaram a correr, um fincava a espada no outro, e eles foram embora, e largaram riqueza, largaram comida, largaram cavalo, largaram animais, largaram jumento. E quando os leprosos chegaram lá, imagine, irmão, aquele leproso, se fosse eu, aquele leproso chegava lá, eu ia pôr uma coroa na minha cabeça, eu ia pôr um cordão de ouro no pescoço, eu ia pegar, eu ia comer, eu ia fazer de tudo que tinha lá, porque fazia tempo que eles estavam com fome, não tinha comida, e eles chegaram e começaram a contemplar e ver aquela vitória. E sabe o que eles fizeram? Era a ordem de Deus. Aqueles leprosos voltaram e falaram e anunciaram tudo que Deus tinha feito. Eliseu falou: vai lá, vamos lá. E sabe o que aconteceu? Na hora que abriu a porta, o povo saiu correndo. Aquele homem que viu a bênção de Deus, mas não creu, as pessoas passaram por cima deles, e ele morreu. Tem muita gente que está com morte espiritual, por causa disso, irmãos. Ele não consegue enxergar o impossível. Eu derrubei, deixa eu tomar agora. Não consegue enxergar o impossível. Agora, partindo para o final, vamos ver quem tem o olho bom. Olha aqui, no mesmo texto, fazendo um paralelo com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dois, um chamado Caleb e o outro chamado Josué, falou assim para a multidão: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus prometeu para nós, Deus falou para nós, Deus disse que vai dar a terra para nós. Isso é olho bom, irmãos. Se você está olhando, está vendo gigante, não tem problema, gigante. Você tem que dizer para o gigante que te atormenta: Deus falou que vai me dar a vitória, e Ele vai dar sim, porque Ele é poderoso. Ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele não vai cumprir na tua vida e na minha? Vai sim, irmãos. E eles deram essa palavra. Aí fazendo um paralelo aqui, de Lucas capítulo 23, onde ele diz, versículo 40, mas o outro, olha só, irmãos, mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Olha, irmãos, olha que palavra. Tu ainda nem teme a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, aleluia: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é crente com olho bom, isso é crente com olho de luz, isso é crente que enxerga. Aleluia. Abre os teus olhos nessa noite, deixa o Espírito Santo encher você. Deixa o Espírito Santo encher você, iluminar, e você começar a olhar para essa situação que está difícil, mas enxerga com o olho bom, enxerga com o olho de luz, porque tudo vai ser luz na tua vida, se você fazer dessa forma. Aleluia! Glória a Deus. Quanto pode aplaudir e glorificar esse Deus? Aleluia!
Aleluia, aleluia. Eu queria que você parasse de aplaudir, só dissesse aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia. O Deus que abre o olho nessa noite, o Deus que faz clareza, o Deus poderoso, Jesus Cristo nosso Senhor. É tudo uma questão de olhar. Se você tem fé e acredita, olhe, essa situação está difícil, não está, meu irmão? Só você sabe, eu também sei, às vezes eu passo também, achando que eu estou aqui pregando bonitinho, correndo, gritando, falando, você acha? Eu passo também, tenho prova aí, eu e ela ali, sofre. Mas nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Acordamos de manhã crendo que Jesus vai voltar. Acordamos de manhã crendo que Jesus é a nossa esperança. Porque, irmão, na hora que Ele dá um brado, pode ter gigante, pode ter inferno, pode ter demônio que vai sair. Porque o brado dele é brado de vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Então eu encerro essa palavra, aleluia, dizendo para você, igreja, nessa noite, começa a enxergar com um olho bom, olho de luz, porque olha só, vou ler mais uma vez aqui, porque olha o que Jesus está falando, é muito sério. O versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, a luz, portanto, se a luz que está em ti são trevas, portanto, se a luz que está em ti, se os seus olhos, irmãos, o meu for trevas, a luz que está em nós, olha, Ele falou que nossos olhos é lâmpada para o nosso corpo, aí está dizendo, quão grandes são as trevas que vai habitar em minha e na tua vida. Então, em nome de Jesus, que Deus abra os seus olhos e abra o meu nessa noite, para que nós possamos enxergar as coisas diferentes, crendo no sobrenatural de Deus. O mundo pode dizer que não vai dar certo, mas se você enxergar com o olho bom, Deus diz, vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Deus dá o positivo para você nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da igreja. A paz do Senhor, pastor.